Antes de mais, um bom dia, então, a todas e todos, os senhores jornalistas, aqui na mesa, para além de mim, também do José Feliciano Costa, que é secretário-geral adjunto da FEDPROV, está a nossa colega Ana Simões, que é responsável, coordenadora do nosso Departamento de Educação Especial e também do Departamento de Educação Inclusiva, e que fizemos, e coordenado por ela, este levantamento junto às escolas sobre a situação da inclusão e da educação inclusiva, neste caso, direcionada num sentido, que é o sentido das crianças e dos jovens com deficiência. Porquê é que fizemos? Em primeiro lugar, porque não é a primeira vez que fazemos este levantamento e tínhamos necessidade de atualizar os dados. De atualizar os dados, tendo em conta que o Decreto-Lei 54 de 2018, ele mesmo estabelece que no prazo máximo de 5 anos deverá ser revisto. O que significa que em 2023 não foi revisto, mas o programa do Governo, do atual Governo, tem precisamente a avaliação, eu disse revisto, mas para ser mais correto tem que ser avaliado. Poderá depois ser ou não revisto, tem que ser avaliado. E, portanto, essa avaliação não foi feita. No programa do atual Governo prevê-se a avaliação do Decreto-Lei 54 e, portanto, nós também não queríamos deixar de dar um contributo para essa avaliação e para a eventual revisão de aspectos que se justifiquem. E, sobretudo, resolver os problemas que estão a condicionar ou a impedir que a educação seja em Portugal efetivamente inclusiva, independentemente do quadro legal que temos, que, segundo dizia o anterior ministro, era o mais avançado da Europa e dos países da OCDE, e de tal ordem ele se considerou o autor do dito, que hoje até tem um cargo de coordenação no âmbito da OCDE, precisamente das políticas de inclusão. E não vamos entrar por aí, vamos falar sobre educação inclusiva, mas também dizer que, evidentemente, que a educação inclusiva não se esgota nas crianças e nos jovens com deficiência, é uma vertente. Nós hoje temos muitas vertentes de inclusão que devem ser atendidas e que a FEDPROV tem muitas preocupações relativamente às mesmas. Temos as questões que têm a ver com os imigrantes, a necessidade de inclusão de imigrantes, aliás, estamos a participar, precisamente a Ana Simões, num projeto a nível europeu sobre imigração e refugiados também, e o que se passa nos vários países e como poder ter aqui também uma intervenção no plano sindical para a plena integração e inclusão dos imigrantes e refugiados. Há também a educação inclusiva ou a inclusão, que é mais do que necessária para ter em conta hoje cada vez mais reconhecida diversidade que existe na sociedade. Podemos falar na diversidade religiosa, podemos falar na diversidade cultural, podemos falar na diversidade de género, podemos falar em muita coisa que é diferente, as pessoas são diferentes, mas a escola tem que ter capacidade de responder a todas elas. Evidentemente que nós estamos a viver uns tempos muito complicados, uns tempos muito preocupantes, uns tempos muito perigosos. A tomada de posse ontem daquele senhor nos Estados Unidos, por exemplo, em que ele anuncia que a inclusão é coisa para acabar, né? Portanto, nós já percebemos, e em que tem uns discípulos que acompanham esse pensamento, se é que isso é um pensamento, né? Esse populismo, esse discurso populista em todo lado, também cá, nós pensamos que a educação inclusiva é mais do que indispensável para poder a escola dar resposta, e falamos em particular da escola pública. É evidente que achamos que não é um problema apenas da escola pública, embora, como sabemos, na maior parte destes alunos, sobretudo quando se trata de deficiência, estamos a falar também de escola pública, uma vez que é aí que existem os recursos insuficientes, como veremos, mas que existe o recurso para poder dar resposta a todos os alunos. Bom, nós focámos-nos, como disse, na questão da deficiência, porque é o Decreto-Lei 54 de 2018, é aí que é sobre isso que se refere, é sobre essa situação.
E os dados, aliás, o título é logo mais do que evidente, dizem-nos que o problema pode não passar principalmente pela lei, não quer dizer que a lei não careça de ajustes, mas passar sobretudo pelas condições que as escolas não têm, nomeadamente ao nível dos recursos que deveriam ter para garantir precisamente uma educação que fosse inclusiva. Da parte do Ministério da Educação, bem, nós temos alguma expectativa de que possa haver aqui um trabalho positivo a ser feito. Evidente que há governantes e da área do atual governo que no passado tiveram frases mais do que infelizes em relação à inclusão. Eu recordo, por exemplo, o ministro, quando era ministro, Paulo Portas, que era um dos ministros mais importantes, era a segunda figura do governo de Pedro Passos Coelho, que um dia afirmou ser contra a escola inclusiva, porque a escola inclusiva era a escola do facilitismo, disse ele. E ao contrário, a escola inclusiva é a escola mais exigente, porque não é a escola que nivela por baixo, mas é a escola que, sem nivelar por baixo, procura tirar de cada um tudo aquilo que ele consegue e, através de estratégias diferenciadas, levar a que todos os alunos consigam ter condições de sucesso, e o sucesso não é necessariamente igual para todos, mas e que depois possam ter uma vida que necessariamente deve ser uma vida onde eles estão com todos. E por isso é que nós achamos que, por muitas dificuldades que existam nas escolas, muitas vezes para integrar ou incluir crianças e jovens com determinadas tipologias, a escola tem que fazer esse esforço, porque a sociedade não pode viver com guetos, ou seja, quem não tem problemas vive junto e depois os outros vivem cada um no seu gueto. Isso não é possível, ou melhor, possível é, mas não é razoável, nem é recomendado. O que se recomenda é que a sociedade seja aberta a todos e, para isso ser assim, a educação tem de ser também uma educação em que todos já estão juntos e fazem essa caminhada em conjunto. Temos estado em conversa, em reuniões com diversas organizações de pais, associações de deficientes, a CNOD, a Confederação Nacional de Organismos Deficientes, a APD, enfim, temos trabalhado também com eles, iremos continuar a trabalhar. E em relação ao Ministério da Educação, nós registámos na última entrevista que o Sr. Ministro deu naquele programa do Tudo é Economia, em que ele afirmou-se como defensor da educação inclusiva e, portanto, se assim for, vamos aproveitar esse facto para que nós consigamos que da avaliação que vai ser feita do Decreto-Lei 54 resulte, então, a melhoria das respostas, porque elas ficam aquém daquilo que seria necessário. Como disse, ficam aquém, não tanto por causa do diploma legal, que carece de algumas mexidas, mas sobretudo porque ao diploma legal e às promessas de termos uma escola inclusiva e efetivamente inclusiva, não corresponde depois as medidas, como vamos ver, e que aqui vão ser divulgadas, sobretudo ao nível dos recursos humanos. E é por isso que, tendo sido feito este levantamento ao longo do primeiro período, nós não quisemos precipitá-lo e fazer logo ao início do ano, porque admitimos sempre que há problemas que às vezes existem durante ali o primeiro mês das aulas, mês e meio, mas que depois ao longo do primeiro período se vão resolvendo, corrigindo e que quando chegamos a esta altura já estão corrigidos. Mas, e por isso pareceu-nos a nós mais natural fazer o levantamento ao longo de todo o primeiro período, tendo por referência escolas das várias regiões. Não fomos fazer, como é evidente, 811, a amostra tem 132 escolas ou agrupamentos, aliás o número até maior do que teve, por exemplo, o estudo feito pela Inspeção-Geral de Educação e Ciências, que foram 82, mas que também, curiosamente, os resultados da inspeção, desta ação inspectiva, não se afastam nada, pelo contrário, por aquilo que nós lemos, nós não conseguimos ter acesso a todo o documento, mas pelo que foi público, nós lemos e, portanto, a identificação de dificuldades na existência dos recursos e até também na constituição de turmas são os problemas que são ali mais relatados e que nós também identificamos. Concluir para dizer que o problema que afeta muito a educação neste momento
que se chama falta de professores, é um problema que afeta muito a educação especial também. E não estou a dizer, porque aqui não há só um problema de faltam professores de educação especial porque não abrem vagas para lá pôr os professores. Não, faltam professores de educação especial. Eu diria que se nós olharmos, por exemplo, para as ofertas de escola, que é a contratação de escola, quando as escolas já não conseguem ir às reservas de recrutamento, já não têm ninguém nas listas para colocar, é o segundo grupo de recrutamento com mais dificuldades, mais deficitário. O primeiro é o primeiro ciclo do ensino básico e o segundo é a educação especial. E depois vêm os outros que já se sabe, o ensino secundário, inglês, geografia, informática, mas as necessidades na educação especial são ainda maiores, porque para estar na educação especial não basta ser professor. Tem que ser professor e ao fim de 5 anos tem que se fazer uma especialização e por isso só assim é que se pode entrar para a educação especial e por isso muitos dos colegas de educação especial também é um grupo envelhecido, já se aposentaram e portanto não há muita gente nova que tenha essa especialização, até porque, como há pouco disse, para se fazer a especialização tem que se ter, e bem, um período mínimo de trabalho no grupo de recrutamento em geral, que são 5 anos, e por isso a partir daí é que se pode fazer a especialização, e portanto não há muita gente nova, e esse é também outro problema, há uma carência de professores de educação especial. Em algumas escolas vão fazendo, enfim, à falta de professores, vão contratando outras pessoas para fazerem ali o acompanhamento. Ainda tínhamos há dias aqui a notícia que em Lisboa havia escolas a contratar o que chamavam animadores de inclusão, não sabemos bem o que é, mas que é tudo menos ser professor de educação especial e portanto, a inclusão não precisa de ser animada, precisa de ser respeitada. E por isso é isso que nós iremos agora aqui falar, e sendo assim, vou passar então a palavra à Ana Simões. Ela é mestra em Educação Especial, precisamente na especialização de Intervenção Precoce na Infância, é membro do Secretariado Nacional da FENPROF e é a nossa responsável, como eu disse, pelo Departamento de Educação Especial e também pelo Departamento de Inclusão.